Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 3, Histórico das contradições e dos conflitos no campo brasileiro. Muito bem, nessa aula você precisa entender as origens da concentração fundiária no Brasil, do latifúndio monocultor. Assim também, você tem que reconhecer as principais leis, como a Lei de Terras, o Estatuto da Terra, que tem a ver com o campo brasileiro, fala muito sobre o nosso campo. E por fim, você tem que reconhecer os movimentos de resistência camponesa na luta pela reforma agrária no Brasil. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Muito bem, começamos então a falar do embrião, do nascimento da concentração fundiária no Brasil. Muitos pesquisadores colocam exatamente que as capitanias hereditárias são efetivamente as bases da concentração fundiária no Brasil. Claramente, turma, quando você divide o território brasileiro, olha só, em 14 capitanias, 15 lotes, e distribui isso para uma pessoa, um donatário, que vai passar aí de pai para filho, hereditar essa terra, você está plantando uma estrutura fundiária altamente concentrada nas mãos de poucos, grandes extensões de terra. Claro, não tenha dúvida. Então as capitanias hereditárias, elas são realmente o embrião dessa concentração fundiária no Brasil. O que você tem que entender? Que as capitanias hereditárias, elas funcionavam basicamente em seu interior como sesmarias. O que são sesmarias? Sesmarias são unidades territoriais menores dentro de cada uma dessas capitanias hereditárias que eram doadas. Tá? Eram doadas pelo, lógico, o donatário doava pequenas porções de terra dentro de sua grande capitania, que não eram tão pequenas assim, para os colonos executarem atividade econômica nelas, perfeito? Trabalhavam por 6 dias e depois pagavam ainda imposto à coroa. Perceba comigo que esse é o sistema das capitanias hereditárias. Ele foi extinto em 1822 com a independência do Brasil. A coroa portuguesa passa então a não mais fazer parte desse sistema de capitanias hereditárias. Isso fica a cargo do Brasil, o território brasileiro, que eles irão organizar o território brasileiro politicamente. Tudo bem? A gente vai ver que está linkado com a coroa portuguesa aí. Então, essas são as capitanias hereditárias, o embrião. Dentro dessas capitanias você vai encontrar um sistema de plantation que se assemelha muito, pelo menos em 2 aspectos, ao que hoje nós entendemos como agronegócio brasileiro, agrobusiness. Olha só, as plantations é um sistema de cultivo que envolve a monocultura, ou seja, o plantio de apenas uma cultura em grandes extensões de terra, no latifúndio, utiliza a mão de obra escrava, tá bom? Negro africano, basicamente, e a sua produção inteira é voltada para a exportação, para fora. Ora, quando você olha aqui essa imagem, por exemplo, as plantations de cana-de-açúcar, você vai encontrar aí a mão de obra escrava, perfeito, voltado para a exportação aqui no litoral, os portos, todo esse conjunto que era executado dentro de cada capitania hereditária. Olha só o mapa aqui, as embarcações levando toda a produção de cana para a Europa. Então você vai ver que o Brasil, na divisão internacional do trabalho, ele ainda permanece ainda com algumas características dessas plantations, A gente exporta muita soja, laranja, gêneros agrícolas para Europa, Estados Unidos, etc. Mudou aí a mão de obra escrava, professor? Mudou, A mão de obra agora assalariada, mas se a gente for ver, existe muita semi-escravidão ainda no campo brasileiro. Tá bom? Com problemas que permanecem na nossa estrutura produtiva, gerando então conflitos, gerando desgaste, tá certo? Vai gerar um conjunto de elementos, como eu coloco aqui para vocês, que o grande fazendeiro, olha só, o grande proprietário hoje no Brasil, grande parte desse fazendeiro, ele está preocupado mais em
especular as suas terras, em fazer com que elas se tornem valor, né? E não necessariamente produzir dentro da terra, né? A produção ela acaba sendo ínfima aí. Né? Você é um grande latifundiário, eu tenho terras, as terras são minhas, mas não necessariamente você está produzindo nessa terra. Né? Olha só como acontece aqui na charge, olha só. Eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Olha só, quando você olha a terra dele, a fazenda, não tem nada basicamente. Uma ou duas cabeças de gado ali, tá? Enquanto que grande parte da população ó, vive em pequenas porções de terra ali, tirando o seu sustento, produzindo um mínimo, às vezes até mesmo vendendo para abastecer o mercado interno, né, nas feiras, etc. Então esse é o cenário que a gente começa a entender do Brasil, a sua origem, perfeito, desse sistema, uma estrutura fundiária altamente concentrada e esse país latifundiário monocultor para exportação. Beleza, quando foi em 1850 existiu uma lei muito importante que a gente vai ver como foi arquitetado esse sistema que sustentou o latifundiarismo no Brasil, sustentou as grandes propriedades. Então, em 1850, foi aprovada a chamada Lei de Terras no Brasil. Tá? Aí você vê, o que significa essa Lei de Terras, professor? A doação de terras para os escravos, para os pequenos proprietários? Claro que não, muito pelo contrário. A Lei de Terras ela vem dizer o seguinte, que a partir dessa lei, 1850, só quem poderá ter terras no Brasil é aquela que pode comprar por elas, pagar. Ou seja, a Lei de Terras ela vem instituir a propriedade privada da terra no Brasil. Perfeito? Vem institucionalizar, regularizar a questão da terra no Brasil. Aquelas terras chamadas devolutas. O que são terras devolutas? São terras que pertenciam ao Estado brasileiro, mas muitas pessoas ocupavam essas terras. A partir de agora, para você ocupar essa terra, você precisa pagar ao Estado brasileiro, comprar. Então, qualquer pessoa pode ter terra, desde que pague por ela. Essa é a lógica. Vira, então, mercadoria. Então, no mesmo período, em 1850, o trabalho escravo estava sendo aí, ó, extinto já no Brasil, né? Estava já praticamente sendo extinto pela Lei Eusébio de Queiroz, né? Mesmo ano da Lei de Terras, ela proíbe o tráfico negreiro, com pressão dos ingleses, né? Estavam interessados nisso. E a Lei Áurea de 1888 dá um fim no trabalho escravo. O que acontece? Os escravos são libertos das fazendas, entre aspas. Por quê? Esse escravo não tem dinheiro para adquirir terras, já que a lei de terras ela diz o seguinte, ela é bem clara, só pode ter terra aquele que pague por ela, que passe a pagar, a comprar. Então esse ex-escravo passa a ser então os primeiros, né? O primeiro sem terra do Brasil. Ele vai então, eu estou livre, mas eu não tenho terra, então ele vai voltar para a fazenda e aí vai submeter agora a uma condição de trabalho, uma mão de obra barata, perfeito, para o grande latifundiário. Então é cruel, né, turma? A elite agrária brasileira se beneficia muito da lei de terras porque ela passa a ter um trabalho que era antes escravo, agora semi-escravo, com uma mão de obra barata, e essa elite agrária passa a ter condições de comprar ainda mais terras, terras devolutas do Estado, passa a comprar. Então tem um grande império de terras no Brasil. Beneficiou muito a elite agrária brasileira, como eu coloco aí para vocês. Os escravos retornaram, né? Essa lei impediu que os escravos, de certa forma, tivessem acesso à terra, porque eles não tinham dinheiro para comprar por elas. Tudo bem? Essa é a estrutura da lei de terras. Isso vai gerar conflito, vai gerar empate. O camponês não vai, em nenhum momento, se contentar com isso, com essa condição injusta da terra no Brasil. E um dos primeiros movimentos fortes que irão expressar esse descontentamento do camponês é basicamente as chamadas ligas camponesas, perfeito? Que elas vão ser gestadas aí no sul em 1845, mas irão ganhar força mesmo no Nordeste, Pernambuco, quando o advogado e político pernambucano Francisco Julião irá assumir o controle das ligas camponesas que lutavam pela reforma agrária. Olha o lema das ligas camponesas, reforma agrária na lei ou na marra, né?
Então é exatamente o camponês que estava já insatisfeito. Exatamente em 1955, turma, o Brasil passava por um processo de industrialização forte, né? Êxodo rural, migração campo-cidade. O camponês ia passar fome na cidade, o camponês estava vendo, por exemplo, a Revolução Verde, máquinas entrando nas fazendas e substituindo a sua mão de obra, perfeito? Os camponeses estavam sendo expulsos da terra, um conjunto de fatores, tá certo, que levavam à penúria do camponês. Então esse camponês se organizou com foice, machado, e esse movimento ganhou inclusive conotação internacional, né? Com os cubanos, etc., um conjunto de fatores interessantes. E o Francisco Julião, líder, ele até colocou o seguinte, ó, eu não inventei as ligas camponesas, elas são a flor que se abre no lodo, o lodo da estrutura fundiária concentrada brasileira. Perfeito? Esse movimento muito forte, ganhando conotação internacional. Ele foi, infelizmente, extinto após ser violentamente reprimido pelos militares em 1964. Olha, o golpe militar de 64 foi inclusive uma das justificativas do golpe militar, né? Temos que acabar, os camponeses não podem assumir o poder, né? Os camponeses socialistas, etc. Aquele discurso muito forte, né? Então os militares, eles violentamente reprimiram, assassinaram grandes líderes das ligas camponesas. Mas, ao mesmo tempo, os militares, eles temiam um movimento ainda maior. Eles aprovaram, então, os militares o chamado Estatuto da Terra, que foi para apaziguar os ânimos dos camponeses, que estavam ávidos pela reforma agrária, pelo movimento. Quando morria um líder da Liga Camponesa, o movimento crescia ainda mais. Então, os militares, a primeira coisa que eles fizeram foi aprovar o Estatuto da Terra. Olha só, o Estatuto da Terra já passa a ser um benefício para o camponês, diferente da lei de terras lá. Por quê? Porque, olha só, o Estatuto da Terra vai estabelecer a chamada função social da terra, turma, e também os elementos indispensáveis para a reforma agrária. Os militares iam bater a canetada lá, falando sobre função social da terra e reforma agrária. Mas não foi implementado na prática, foi só mesmo na lei, turma, infelizmente. Tá certo? Ele fala, olha só, na lei, ele diz o seguinte, que reforma agrária é um conjunto de medidas que visem promover melhor distribuição de terra mediante modificação do regime de sua posse e uso, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento de produtividade. É isso que ele coloca. Esta lei regula os direitos e obrigação concernente aos bens imóveis rurais para fins de execução de reforma agrária. Olha aí, turma, uma grande lei. E o principal dela que traz para a gente aqui é a chamada função social da propriedade. Tá? O Estatuto da Terra traz isso. Diz o seguinte, que toda propriedade deve cumprir sua função social. Deve cumprir. E essa função social automaticamente deve abranger, ao mesmo tempo, esses 4 itens. Ó. Tem que favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Segundo, deve ter níveis satisfatórios de produtividade, ou seja, você não pode ter aquele terrenão, aquele latifúndio, né? Sem ter produtividade, tem que produzir. Tem que assegurar a conservação dos recursos naturais. Aquela terra não pode se exaurir, você tem que produzir de uma maneira inteligente, perfeito? E também obedecer às justas relações de trabalho. Não pode ter trabalho escravo, senão, tá certo? A lei não permite, não pode ter, tem que ter trabalho assalariado e justo. Então essa é a função social, a terra tem que cumprir sua função social. Tá? O Estatuto da Terra reconhece isso aí. E o movimento social, né? O movimento dos trabalhadores rurais sem terras, ele aparece em 1984 oficializado, mas desde 1979 ele já estava ali. O que ele vem cobrar? Ele vem cobrar exatamente o quê? Que se aplique a função social da propriedade, que se aplique isso na prática, que se faça uma distribuição de terras justa, popular, né? O que não foi feito pelos militares, só foi aprovada a lei, mas isso não foi colocado em prática. Né? Então, como você observa, olha só, o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, ele tem exatamente todo um simbolismo, né? A cor branca, a cor vermelha, a cor verde, né? A família, o instrumento aqui de trabalho, que é
o facão, né, a ferramenta principal, que ultrapassa, por exemplo, olha só, o limite do Brasil aqui, justamente para dizer que o movimento também ele é internacionalista. Feito um movimento muito importante do trabalhador do campo brasileiro. Tá certo? E em 1988, né, a função social da terra foi ainda reafirmada pela Constituição, tá? No seu artigo 184, que diz o seguinte, que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização. Né? O governo já reconheceu isso ainda na Constituição de 88, né? Que toda a terra tem que cumprir sua função social, obedecer aqueles 4 itens que eu falei para você. E se não estiver cumprindo, vai ser destinada para fins de reforma agrária, distribuição de terras para os trabalhadores. Claro, o antigo proprietário irá receber uma justa indenização. Bom, olha só como funciona a estratégia do MST, né, Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra, turma. Eles ocupam terras griladas, perfeito? Terras ilegais estão sendo, por exemplo, ocupadas por grandes latifundiários, mas no papel, tá certo? Aquela terra não pertence a ele. É um papel falso, grilado, olha só. No estado do Pará, por exemplo, você tem mais de 30 milhões de hectares grilados, segundo o Amazon. O que é grilado? Por que leva esse termo? Porque você falsificava documentos, colocava esse documento, por exemplo, em uma gaveta cheia de grilos, e esse grilo iria tornar esse documento envelhecido, né? Envelhecia para dizer que é verdadeiro. Então, muitos latifundiários têm terras griladas que pertencem ao Estado. E o MST estuda exatamente quais são essas grandes fazendas, esses grandes latifundiários que estão com registro grilado e, ao mesmo tempo, não cumprem a função social da propriedade, da terra, né? Não mantém níveis satisfatórios de produtividade, não tem trabalho, relações de trabalho, por exemplo, justas ali. E aí estabelece a chamada ocupação dessas fazendas, de parte dessas fazendas, desses imóveis. Uma vez ocupada, ele chama atenção para a opinião pública, para o governo estudar de fato aquela terra, aquela fazenda, para ver se de fato está cumprindo a função social. E muitas vezes eles conseguem, inclusive, regularizar a situação e destinar aquela terra para fins de reforma agrária. E aí eles saem da condição de ocupação para uma condição de assentamento, reconhecido pelo governo federal brasileiro, pelo INCRA. Então você vê aqui um assentamento do MST, produção da policultura, né, que você vê aqui uma série de frutas, verduras e legumes sendo produzidas pelo um assentamento do MST, que são vendidos na feira, inclusive um conjunto de e alimentar, né, a autossustento também, com certeza. Perfeito? Esse é o contexto. No Brasil existem basicamente 120 mil sem terras acampados, aí, vivendo debaixo de lona, nesse cenário aqui, aguardando o processo de regularização para se tornar então um assentamento reconhecido. Né? É uma luta árdua que o movimento sem terra executa aí em todo o país. Perfeito, turma? Essa é a sua estratégia. Porém, em 1985, paralelo ao MST, nasceu uma organização chamada de União Democrática Ruralista, que representa não os interesses dos sem terra, mas sim os interesses dos latifundiários, dos grandes fazendeiros. Agora, professor, sim, perfeito. É a UDR, a Força do Produtor Rural. Eles colocam assim, invasão é crime. Representa a força dos fazendeiros. E, lógico, esses fazendeiros, nesse contexto, eles são contrários ao MST e contrários à reforma agrária brasileira. Tudo bem? Ronaldo Caiado aqui, olha só, um dos representantes que também tem interesses políticos com a chamada bancada ruralista lá em Brasília, né? Representa os interesses dos grandes fazendeiros, dos latifundiários. Perfeito? Esse foi um dos criadores aí, o atual governador do estado de Goiás. Olha só, o MST de um lado, do outro lado você vai encontrar então a UDR, num cenário que vai promover conflitos no Brasil. Um cenário que vai promover conflitos pela terra e mortes no campo.
e um lado MST, que objetiva a reforma agrária, a função social da propriedade, ocupa latifúndios improdutivos, que não obedece aos parâmetros legais. Do outro lado, a UDR, que vai falar exatamente o contrário, olha só, vai dizer que o Código Civil brasileiro garante propriedade privada absoluta e vai dizer o seguinte, inclusive defender a violência e a ameaça contra os ocupantes, contra o movimento do MST, vai criminalizar o movimento, né? Tem até aqui, ó, uma charge que mostra de um lado o MST com a enxada ali lutando, do outro lado a mídia, o Ministério Público, a Brigada Militar, os latifundiários, né, e o DR, numa disputa quase que desleal, né, entre o MST e a UDR. Toda a mídia contra, né, o MST, dizendo que são muitas vezes vagabundos, etc., ocupantes, o que não é de fato, tá certo, turma? Que a gente tem que estudar isso com cuidado. Então, olha só, dados da Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, mostram que desde 85, 1.873 camponeses e lideranças pela reforma agrária morreram em conflitos, turma. E o latifúndio cresceu 375%. Quanto cresce o latifundiarismo, aumenta também as mortes dos camponeses. É uma realidade cruel que a gente vai ver, inclusive, no estado do Pará, um dos piores aí, em termos de conflitos no campo brasileiro. Olha só, todo o Brasil, essa mancha vermelha, você vai encontrar as mortes de lideranças camponeses, do MST ou não, perfeito? E há uma grande impunidade nos julgamentos que comprova para a gente exatamente que o Ministério Público, muitas vezes, a mídia está, infelizmente, a favor do lado, muitas vezes apresentado assim, o grande latifundiário, né? Tem um interesse político por trás. Como aconteceu o conflito aqui, o massacre, né, do Eldorado dos Carajás, eu coloco para você 25 anos do massacre do Eldorado dos Carajás, que você já conhece claramente isso, só colocar uns pontos aqui para você observar, depois você vai encontrar a lei com calma, tá bom? Que foram 19 trabalhadores rurais mortos no estado do Pará. Foi feito ali na fazenda Macaxeira, uma ocupação que estava em voga para se converter em um assentamento, porém houve esse massacre de Eldorado dos Carajás. Completa, infelizmente, agora 25 anos, certo? Agora dia 17 de abril. Quando você observa também o massacre recente Pau d'Arco, que aconteceu 10 trabalhadores rurais, né? Recente também aqui, próximo, 3 anos, você vai encontrar o massacre de Pau d'Arco. Perfeito? Um outro conflito no campo brasileiro, especificamente no Pará, na fazenda Santa Lúcia. Até hoje você vai encontrar 150 famílias de trabalhadores rurais, já continuam lá na fazenda resistindo, né? Morreram 10 trabalhadores, mas 150 famílias ainda permanecem lá, tentando regularizar sua situação. Inclusive, Fernando, né, faleceu, morreu, na verdade, foi assassinado. Ele era um dos sobreviventes do massacre de Pau d'Arco. Então, você vê como o conflito ainda está em voga, né, no estado do Pará e no Brasil como um todo. Então, esse foi o nosso contexto de hoje, a nossa aula. Não se esqueça de fazer os exercícios no Cigarro, porque na próxima aula falaremos sobre as diferentes regionalizações do Brasil. Um grande abraço e até a próxima!